Olá, minhas amigas, meus amigos. Hoje falaremos de um tema que muitas pessoas me questionam, que é ter uma fratura da coluna vertebral significa que vai ter um dano neurológico ou que vai ter algum déficit neurológico de maneira definitiva? E aí nós vamos explicar nesse vídeo de hoje esta evolução, tá? Convido vocês a me seguirem nas mídias, dando um like ou um dislike, ou gostei ou não gostei. Inicialmente, com o objetivo de deixar vocês mais familiarizados com o tema, nós vamos dar uma ideia sobre a anatomia da coluna vertebral, tanto do ponto de vista ósseo quanto do ponto de vista neurológico, com as estruturas neurais. Então aqui nós estamos vendo a parte óssea da coluna vertebral, que é formada por 7 vértebras cervicais, por 12 vértebras torácicas, por 5 vértebras lombares e por 5 vértebras sacrais, dispostas dessa maneira. Vendo ela de perfil, a coluna, como nós já comentamos, é um S, quando vista de frente deve ser bem adequada. E dentro da coluna vertebral existe o canal vertebral, que é o que vocês estão vendo nessa vértebra, onde tem esse orifício, isto é o canal vertebral. Nesta outra imagem, nós estamos vendo a parte neural, ou seja, a parte do conteúdo nervoso que fica dentro da coluna, dentro da parte óssea da coluna vertebral. Vale a pena ser explicado a vocês que a medula é uma parte neurológica, que é uma sequência do cérebro que entra por dentro da coluna e ela vai de uma maneira única até a altura entre T12 e L1. Aqui, onde ela, neste ponto, ela se divide, dando vários nervos. Essa situação é chamada de cauda equina, por a junção desses vários nervos, e cada nervo desses sai por um dos orifícios vertebrais. É importante para vocês terem ideia que quando a medula praticamente ela acaba ou ela começa a se ramificar a nível de T12 e L1, formando a cauda equina, nos níveis superiores ela também tem, para cada vértebra tem um nervo. Então, quando você tem uma lesão, uma fratura na coluna cervical, você normalmente poderá perder os movimentos do membro superior, ou seja, dos braços, perdendo também total sensibilidade para baixo desse local, impedindo que o paciente se movimente, tanto com os braços quanto com as pernas, que é a famosa e conhecida tetraplegia pós-fratura. Quando isto ocorre no nível mais baixo, na parte da coluna torácica, no meio da coluna, normalmente você tem os seus braços livres. Você não tem um acometimento neural dos membros superiores e somente dos membros inferiores. Você poderá perder os movimentos nos membros inferiores, certo? E quando você tem uma lesão já na coluna lombar, dependendo desse nível, você poderá também ter algum tipo de déficit nos membros inferiores e, na maioria das vezes, acompanhado por uma perda do controle esfinteriano, ou seja, você não tem o controle nem da urina e nem das fezes. É importante citar que a fratura da coluna ela pode ter duas origens, uma traumática e uma outra que é chamada a fratura patológica, que é mais conhecida, é a fratura por osteoporose. O foco de hoje será dado nas fraturas de origem traumática. O mecanismo de lesão dessas fraturas, como quedas, acidentes, mas elas normalmente têm o mecanismo seguem da seguinte maneira: ou você tem uma fratura por compressão, como está sendo mostrado aqui na imagem, uma fratura por compressão, uma fratura por distração, onde você abre totalmente esse componente posterior da coluna vertebral,
e você poderá ter uma fratura por rotação vertebral, que normalmente ocorre uma lesão extremamente grave, e isso poderá ter mais complicações. E em situações também de graves acidentes automobilísticos, por exemplo, é frequente você ter um mixed, você ter uma mistura desses mecanismos traumáticos da coluna vertebral. A partir dessa ideia sobre os mecanismos, como é que ocorre a fratura da coluna vertebral, vem a parte principal, que é a nossa, é o que eu quero passar para vocês, a necessidade desse paciente ser muito bem avaliado na entrada. Já começa com o atendimento dele no local do acidente, né? Então, todo o pessoal do SAMU são pessoas que estão extremamente treinadas para fazer essa condução, mas a abordagem deles dentro do hospital. Então, o paciente tem que ser abordado e a primeira pergunta, o primeiro critério que se tem é se ele tem algum grau de perda de força, seja no membro superior, membro inferior, isso acompanhado de dor ou sensação de formigamento nos membros. Então, esses são detalhes importantes. Então, quando o paciente chega, que ele relata a incapacidade de mover-se, ou seja, não sente e não consegue mover os membros superiores, nós estamos diante de uma situação de uma provável lesão da coluna cervical que tenha afetado esses nervos. Tá? E o paciente, nestas circunstâncias, ele entra em uma situação chamada de choque neurogênico. O choque neurogênico, o paciente entra com uma hipotensão arterial, uma bradicardia, que é a diminuição do batimento cardíaco, e aí vem um detalhe, o paciente não consegue se movimentar, ou não consegue movimentar os membros superiores e os membros inferiores, ou tem o membro superior normal e o membro inferior não consegue movimentar. Por aí nós vamos ter uma ideia de qual nível que houve a lesão, que houve a fratura. Certo? A partir desse exame prévio, é feito de imediato o exame por imagem. A radiografia, normalmente, somente com a radiografia, nós já temos ideia do local da lesão. Se tem uma fratura, qual é o tipo, se foi por compressão, se for por distração ou se foi por uma rotação. Então, por aí nós já temos uma ideia do tipo da lesão. E aí, nesse interim, normalmente se evolui para outros tipos de exame, ou uma tomografia, ou, na grande maioria das vezes, quando possível, uma ressonância nuclear magnética. Porém, nós temos que ter uma ideia muito boa da evolução desse paciente. E aí entra toda uma parte clínica, ou seja, um hospital tendo uma equipe que consiga, que tenha treinamento para fazer determinados protocolos. Começa-se com uma classificação chamada de Frankel, como vocês estão vendo aqui, que vai do Frankel A ao Frankel E. São os subtipos das lesões que o paciente poderá entrar. E com essa classificação, que é uma classificação mundialmente usada, com essa classificação nós já temos ideia da gravidade no momento da entrada do paciente, correto? E o segundo protocolo que se faz, hoje é um protocolo usado também praticamente no mundo inteiro, é um protocolo que tem o nome a sigla de ASIA, ou ASIA, como vocês estão vendo aqui, que é o protocolo da American Spine Injury Association, que este é um exame mais completo, sempre feito por um profissional médico que tem a capacidade de analisar tanto a parte motora como a parte sensitiva, de sensibilidade, com graduação. E aí, um pouquinho mais para frente, eu vou explicar exatamente a necessidade desse exame ser feito com boa técnica. Feito esse exame, nós vamos avaliar se o paciente apresenta uma lesão neurológica, um exame físico que é fundamental, essencialmente feito pelo profissional médico, é o que chama-se de reflexo bulbo cavernoso.
Este é um exame fundamental, é o que nos vai direcionar, inclusive em termos de prognóstico. O que é o reflexo bulbo-cavernoso? Esse reflexo é um exame físico feito num ambiente reservado, com uso de biombos, porque é um exame feito onde um examinador somente, ele faz concomitantemente, com uma mão ele faz o toque retal no paciente e com a outra mão ele aperta a glande do paciente. E glande é a parte final do pênis. Se for o caso de ser uma mulher, normalmente passa-se uma sonda uretral e traciona-se essa sonda. Então, com a tração da sonda na mulher, com o aperto da glande no homem, ele está com o dedo no ânus do paciente. E quando você faz esse estímulo, há uma tendência a ter um fechamento desse esfíncter e o examinador sente isso com as mãos. Isso é sinal que o paciente encontra-se em choque neurológico, tá? Choque neurogênico. Então, este é um padrão. Este choque neurogênico normalmente dura entre 24 a 72 horas, esse é o tempo médio. E esse choque vai nos guiar da seguinte maneira: um paciente que entrou com um déficit neurológico que está em choque, é impossível você dar um prognóstico com uma maior exatidão. Então não dá para dizer, o paciente entrou com uma fratura, perdeu os movimentos do braço e dos membros superiores e dos membros inferiores, ele vai ficar tetraplégico. Não, existem vários exames, aqueles protocolos, como eu já citei, do Frankel e do ASIA, e o controle, que é um controle feito a cada 2 ou 3 horas, desse exame neurológico, que é o reflexo bulbo-cavernoso. Então, o paciente em choque neurológico, não dá como profissional médico fazer uma afirmação sobre a evolução clínica, ou se ele vai ou não melhorar desse quadro neurológico, certo? Quando o paciente sai desse quadro de choque neurogênico e não tem nenhuma recuperação, aí as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis. E quando ele sai, quando você faz o estímulo e ele perdeu esse controle, ele não tem mais a contração do esfíncter anal, e o paciente aí ele não consegue mais reagir. E aí isso é um sinal de que o paciente saiu do choque, e se ele não recuperou nada do aspecto neurológico, é um sinal de prognóstico muito ruim, certo? Se fala muito na situação do tratamento e se ele tivesse sido operado antes, ele tivesse melhorado. Gostaria de esclarecer o seguinte: a grande maioria das fraturas da coluna vertebral, elas tratam-se de uma urgência e não uma emergência. Para você que não sabe essa diferença, emergência é aquilo que deve ser feito de imediato, independente do horário, que deve ser o paciente anestesiado o mais breve possível para ser feita a descompressão dessa fratura. Isso é uma emergência. E urgência, aquilo que deve ser o mais breve possível, deve ser realizado o procedimento, porém, deve-se seguir todos os critérios e ser feito o exame com ser feita a cirurgia com todos os exames executados, que sabe-se que o paciente não está tendo piora clínica. É aí que os dois exames, os dois protocolos do Frankel e ASIA são fundamentais, ou seja, o atendimento é fundamental deste paciente. Eu tive a oportunidade e fui responsável pelo serviço de trauma de coluna vertebral do nosso Hospital Municipal São José durante aproximadamente 30 anos. E esse protocolo nós temos de uma maneira rotineira e é fundamental para se ter uma boa evolução, uma boa condução dos casos. Quando você tem uma situação de não recuperação, o paciente saiu do choque neurogênico, você certamente terá que fazer o procedimento cirúrgico, que é basicamente isto, a descompressão desta fratura, se faz a descompressão
com a estabilização do local fraturado. Desta maneira, você descomprimiu e aí você vai ter uma ideia de como é que o paciente vai evoluir. É muito importante falar que, por vezes, o paciente consegue melhorar de uma maneira gradual, lentamente. E em outras, as coisas tornam-se um pouco mais difíceis. E se melhorar gradualmente é força dos membros superiores e inferiores, a sensibilidade, ter todos os controles esfinterianos. Então, isto vai depender basicamente do tipo da lesão que o paciente teve na hora do trauma. Eu espero que eu tenha sido esclarecedor para vocês e gostaria, vocês tendo dúvida, por favor, entre em contato conosco, se comunique com as nossas mídias, o Instagram, o Facebook, nos questionando, que nós faremos questão de dar todas as explicações de como deve ser conduzido. Muito obrigado.